Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos continuar o nosso estudo de Gênesis, estamos quase acabando. Hoje nós vamos estudar o capítulo 48 de Gênesis, versículos de 1 até o versículo 22. Então nós vamos fazer como estamos fazendo desde o início, né? Fazer uma leitura pausada, tranquila do texto e depois entrarmos no estudo deste capítulo, tá bom? Então, desde já, quero mais uma vez, como sempre faço também, agradecer a você que tem acompanhado desde quando iniciamos esse estudo, né? Iniciamos esse estudo sem grandes pretensões. E com grande alegria nós temos várias pessoas inscritas no canal. Isto é ponto positivo, porque é sinal que participam deste estudo, na medida do possível, eu sei, e também aqueles que acessam, que estudam também o nosso canal, o livro do Gênesis com a gente, embora ainda não esteja inscrito, mas ainda você pode se inscrever no canal, tá bom? Então, o meu agradecimento a vocês que têm acompanhado desde o início o nosso estudo e, terminando o Gênesis, nós já vamos nos preparar para entrar no livro do Êxodo, que o nosso objetivo é estudar o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. O primeiro já está quase concluído, que é Gênesis. Já estamos hoje no capítulo 48. E logo mais, então, entraremos no livro do Gênesis, que na realidade é uma continuidade, ou melhor, entraremos no livro do Êxodo, que é continuidade deste livro do Gênesis. Tá bom? Pegou a sua Bíblia? Abra no capítulo 48 de Gênesis e vamos para a nossa leitura. Vamos lá? Depois disso, vieram anunciar a José: teu pai está doente. Tomou então com ele seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Jacó foi avisado disso. Eis, disseram-lhe, que o teu filho José vem te ver. Israel, reunindo suas forças, assentou-se no seu leito e disse a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em Luza, na terra de Canaã, e abençoou-me. Disse-me: eu te tornarei fecundo e te multiplicarei até fazer de ti uma assembléia de povos, e darei esta terra à tua posteridade, em possessão eterna. Agora, os 2 filhos que te nasceram no Egito, antes que eu viesse para junto de ti, são meus filhos. Efraim e Manassés são meus, com o mesmo título que Ruben e Simeão. Os filhos, porém, que tiveste depois deles, são teus. É conforme o nome de seus irmãos que eles terão parte na repartição da herança. Quando eu voltava de Padã-Arã, tua mãe Raquel morreu em caminho, perto de mim, na terra de Canaã, a alguma distância de Éfrata. Foi ali que a enterrei, no caminho de Éfrata, hoje Belém. Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? São, respondeu José, os filhos que Deus me deu aqui. Faze-os aproximarem-se,
para que eu os abençoe. Os olhos de Israel tinham se enfraquecido tanto pela idade que já não podia ver. José fê-los aproximarem-se dele, e Israel, tomando-os em seus braços, beijou-os. Depois disse a José: Não esperava mais rever-te, e eis que Deus me fez ver teus filhos. José tirou-os dos joelhos de seu pai e prostrou-se com o rosto por terra. Tomou depois os dois, Efraim pela mão direita, para colocá-lo à esquerda de Israel, e Manassés pela mão esquerda, para colocá-lo à direita de Israel. E fez-os aproximarem-se. Mas Israel estendeu a mão direita e pô-la sobre a cabeça de Efraim, o caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Cruzou assim as mãos, porque Manassés era o primogênito. Israel abençoou José, dizendo: O Deus em cujo caminho andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida, até este dia, o anjo que me guardou de todo o mal, abençoe estes meninos. Seja perpetuado neles o meu nome e o de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente nesta terra. Vendo José que seu pai tinha colocado a mão direita sobre a cabeça de Efraim, contrariou-se e tomou a mão de seu pai para removê-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse: Não assim, meu pai. É este aqui o primogênito. Põe tua mão direita sobre sua cabeça. Seu pai, porém, recusou. Eu sei, meu filho, disse ele, eu sei. Ele também se tornará um povo e será grande, mas seu irmão mais novo crescerá mais do que ele, e sua posteridade se tornará uma multidão de nações. Abençoou-os, pois, naquele dia, e disse: Israel vos nomeará em suas bênçãos. Se dirá: Deus te torne semelhante a Efraim e a Manassés. Foi assim que ele pôs Efraim na frente de Manassés. Israel disse a José: Vou morrer, mas Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Dou-te a mais que teus irmãos, uma porção que conquistei aos amorreus, com minha espada e meu arco. Esta é a leitura do capítulo 48 de Gênesis, versículos de 1 a 22. Né? Jacó que abençoa Efraim e Manassés. E nós vimos que houve, a princípio, uma tal confusão na hora da bênção, mas não foi. Foi proposital. E nós veremos isso no decorrer do estudo, ok? Vamos lá então.
o que este capítulo está querendo dizer para nós. Este capítulo começa narrando o agravamento do estado de saúde de Jacó. Ele está muito enfermo. Ao anunciarem a José, este leva seus filhos, Efraim e Manassés, até a presença de Jacó, para serem abençoados. A bênção é muito importante, principalmente para este povo da Bíblia, para o povo da Antiga Aliança, né? A bênção é muito importante. Jacó recorda a José, neste capítulo, que o Deus Todo-Poderoso lhe apareceu em Luza e o abençoou, e fez de promessa de grandes prosperidades. Então, Jacó recorda a José que Deus, ao aparecer, lhe o abençoa e lhe faz promessa de grandes prosperidades. Uma vez abençoado, Jacó se torna portador da bênção, ok? Jacó incorpora à sua descendência os filhos de José nascidos no Egito. Ele não conhecia esses dois netos, mas a partir de agora ele vai incorporar Efraim e Manassés na sua descendência, como nós vimos no texto, na leitura do capítulo 48, tá? O qual tomarão o lugar de Rúben e Simeão, cujo motivo veremos no próximo capítulo, no momento exato, tá bom? Um detalhe curioso: Jacó diz que os filhos que nascerem depois destes dois, de Efraim e Manassés, serão filhos somente de José. Significa que não serão incorporados à descendência de Jacó. Ficou bem claro para nós nesta leitura que fizemos, certo? Continuando, temos aqui uma última atuação de Jacó. Antes de encerrar seus dias na face da terra, esses acontecimentos não são uma crônica histórica. Esses acontecimentos narrados aqui, dos últimos dias de Jacó, não são, de forma alguma, uma crônica histórica, no sentido moderno. Na realidade, trata-se de uma leitura teologizada da história. Veja bem, não é uma história, uma crônica histórica no sentido moderno, mas sim uma leitura teologizada da história. É diferente, compreende? Da realidade vivida pelas tribos do norte, que atribuíam sua procedência ao patriarca José. As tribos de Manassés e de Efraim, as tribos de Manassés e Efraim, que são descendentes de José. Então, as tribos do norte, né, como nós vimos, atribuíam sua procedência ao patriarca José por serem descendentes de Manassés e Efraim. Ok? Continuando. Historicamente, foi possivelmente a tribo de Efraim, ou ao menos uma porção dela, que conseguiu sobreviver à destruição do Reino do Norte. Uma porção dela conseguiu sobreviver à destruição do Reino do Norte. E onde nós podemos comprovar isso? Nós podemos comprovar isso olhando
o livro de Oséias, na Bíblia, né? Capítulo 5, versículos 3, versículo 5, versículo 11 e 13. Lá nós podemos comprovar essa destruição do Reino do Norte e a sobrevivência de uma porção das tribos de Efraim, ok? E dali, essa porção essa projeção para o passado, para a cena na qual Jacó prefere o mais novo. Aí tem o significado de Jacó preferir o mais novo, em vez do primogênito, que seria Manassés. Uma constatação que, entre outras coisas, veio sendo repetida ao longo das histórias dos patriarcas, tá? Como nós vimos anteriormente também. A cena conclui-se com as palavras de Jacó. As cenas concluem-se com as palavras de Jacó, que lembra a José que seu lugar e sua terra é Canaã, Siquém, e não o Egito. Está no versículo 22, no último versículo que nós lemos, e podemos rever esse versículo para constatar. Versículo 22 do capítulo 48. Dou-te a mais que teus irmãos, uma porção que conquistei aos amorreus com minha espada e meu arco. Então aqui, Jacó, ele relembra a José que a sua terra é Canaã, é Siquém, e não o Egito. E com sua declaração de confiança em que o próprio Deus os acompanhará no retorno futuro. Jacó tem essa esperança que o mesmo Deus que o conduziu para o Egito, conduziu toda a sua parentela para o Egito, os conduzirá de volta. Está no versículo 21, também deste capítulo, tá? Muito bem. Qual é a mensagem deste capítulo para nós? Fazer uma leitura teologizada da história significa olhar a história pela ótica de Deus, certo? A declaração de confiança que Jacó demonstra para com Deus reflete sua fé e esperança que mesmo ele não vivendo para ver o retorno dos seus para a terra prometida, ele tem a certeza que Deus, que o Deus único, irá proporcionar este retorno para a sua descendência. Isto é crer naquilo que não se vê. Isto é fé acompanhada de esperança. Então esse texto é muito rico porque nos mostra este detalhe que muitas vezes pode passar despercebido numa leitura desatenta, ok? É um detalhe importantíssimo. Jacó, sabendo que não irá viver para ver o retorno dos seus para a terra prometida, ele tem a certeza que Deus vai reconduzir este povo no momento certo de volta. Olha que bonito. Olha que imagem de fé e de esperança que a Bíblia nos mostra. Ela nos ensina a ter fé mesmo que a gente não esteja vendo. Aliás, a fé é crer naquilo que não se vê, como eu disse antes. Fé é crer naquilo que não se vê, é ter esperança. É olhar para o futuro com esperança. Este capítulo nos mostra isso para nós. Jacó tem certeza que não viverá para ver, porque já está no seu limite histórico, no seu limite de vida. Mas ele tem certeza que Deus continuará agindo e Deus agirá no momento certo de trazer este povo de volta do Egito para a terra prometida.
como nós sabemos que vai acontecer. Ok? Então, isto é fé, crer naquilo que não se vê, tá? E fazer uma leitura teologizada da história é olhar para a história pela ótica de Deus, com os olhos de Deus, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do estudo do capítulo 48 e espero vocês para estudarmos o penúltimo capítulo de Gênesis, que é o capítulo 49, onde nós veremos a bênção que Jacó dará para os seus filhos, cada um de maneira particular. Espero vocês. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Um abraço a todos.